Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextou, gente, mas antes de sextar de verdade, vamos falar aí dos dados da inflação que saíram no dia de ontem. Ficou um pouco escondido por causa da questão das tarifas do Trump, mas dados importantes, né? Porque mexe no bolso da gente e a gente tem boas notícias, uma desaceleração aí da inflação. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser justamente a inflação. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, vídeo novo às 2 horas da tarde, com algum conteúdo importante aí falando de economia brasileira, economia internacional, falando aí também de assuntos especiais, tudo para você ficar sempre bem informado e não ficar sendo enganado por aquele seu tiozão do Zap aí que vem com as fake news e você saber rebater ele. E eu também peço aí para quem puder me ajudar com o meu Apoia-se. Eu faço esse canal aí para vocês, com as informações, e o canal precisa se manter em pé. Então todo mundo que puder ajudar, eu agradeço para manter o canal em pé. Sem vocês a gente não conseguiria fazer o canal. E eu também dou sempre assim brindes especiais. Esse mês, por exemplo, saiu já o brinde, né? Uma aula exclusiva aí minha com assuntos especiais aí econômicos, com o básico da economia, para vocês conseguirem entender logo assim o comecinho assim, dos termos básicos, vocês ouvem tudo quanto é canto. Mas já vamos para o tema do vídeo de hoje, porque saiu, né, os dados da inflação, e a gente tem uma inflação de 0,24% aí nesse mês de junho, uma inflação que desacelerou, se a gente for comparar aí com o último mês aí de maio. E a gente tem bons dados da inflação, porque basicamente só teve uma coisa aí que se elevou naquelas coisas que a gente consome assim quase que diariamente, que é a energia elétrica. No resto dos itens, principalmente na questão dos alimentos, a gente teve muitas desacelerações, mas muitas mesmo, muitas deflações. O preço de vários alimentos importantes cair. Então, a gente tem então uma inflação que acabou sendo reduzida porque caiu o preço dos alimentos e também pelo preço dos combustíveis também, né? E somente a energia elétrica que acabou atrapalhando um pouco mais a inflação. Vamos agora começar a fazer uma análise um pouco mais detalhada aí do que você teve aí nessa questão da inflação. Vamos começar falando aqui do preço dos alimentos, ó. De maneira geral, a inflação subiu 0,24, mas se a gente for pegar o item alimentação como um todo, você teve uma queda de 0,18%, com o arroz caindo 3,23%, o feijão caindo 0,49%, a batata caindo 1,9%, cebola caindo 0,13%, a cenoura caindo 7,89%, as hortaliças caindo 3%, as frutas caindo 2,22%, as carnes caindo 0,35%, aves e ovos 1,42% e o leite caindo 0,25%. Somente dois itens tiveram alta. O tomate caiu 3,25% e o querido café, que não baixa nunca, você tem essa alta aí de 0,56%. A gente tem então que junho foi um mês mais com temperaturas mais amenas, até com temperaturas mais frias e com chuvas menos pesadas. Isso aí ajudou muito na produção de bens alimentícios, principalmente dos hortifrutis, né? A gente vê, ó, batata, cebola, cenoura, hortaliça, as frutas tendo uma queda bem considerável. O fim da quaresma e a resolução aí da questão aí dos ovos, você também teve uma queda bastante considerável aí do preço dos ovos e das aves. Além de tudo, a gente tem que, com uma temperatura mais amena, fica mais fácil para a galinha também botar ovo. Então você teve aí bons resultados na questão dos alimentos. Então, com uma situação melhor, não foi nada a ver com a Selic, tá, gente? Então, a primeira coisa também importante colocar é a Selic não tem nada, não afeta em nada a questão do preço dos alimentos. Então, não foi graças à Selic que a gente teve essa desaceleração econômica. A gente tem então que foi a questão climática que fez aí com que a gente tivesse melhor resultado na questão dos alimentos. E se a gente for pegar também os bens energéticos, que também eu montei um gráfico aqui para vocês, a gente vai ver coisas interessantes. Ó. Aqui no gráfico a gente pode observar o seguinte, ó,
que dos 4 principais itens energéticos, que é energia elétrica, gasolina, etanol e diesel, somente a energia elétrica que teve essa alta. E se não tivesse alta da energia elétrica, muito possivelmente a gente teria uma inflação menor ainda. Você teve mudança na bandeira, né? A bandeira ela foi para a bandeira amarela, até por uma questão de falta de chuva, né? Esse período do mês é um período mais seco, período do ano, né, perdão, é um período mais seco. Então você teve aí quase 3% de aumento no custo da energia elétrica, do preço da energia elétrica aí para o consumidor. Mas você tem queda na gasolina de 0,34, queda no etanol de 0,61 e queda no diesel de 1,36%. E lembrando que é muito importante quando o preço do diesel cai, justamente pelo fato de que a queda no preço do diesel ela acaba sendo repassada para quase que todos os produtos em cadeia. Porque quando o diesel tem uma redução no preço, você também tem redução no frete. Fica mais barato o transporte. Então, do mesmo jeito que você tem uma alta no diesel, acaba afetando o transporte, o custo de transporte, o custo de todos os itens aí da cesta básica do IPCA de maneira geral, da mesma maneira, quando cai, claro que em uma dimensão menor, porque existe uma certa assimetria de repasses, né? Quando você tem quedas, o repasse, a queda no custo não é completamente repassada para o preço, né? Boa parte o pessoal usa para fazer margem de lucro, isso aí é histórico do Brasil e do mundo, na verdade. Então você tem então que com essa queda do preço do diesel também fica mais barato o transporte de todos os itens. A gente é um país que vive de carga rodoviária, basicamente, né? Somente a gente tem o transporte somente rodoviário em todos os cantos do Brasil. Isso aí deixa ficando, acaba ficando mais barato o preço de quase todos os demais itens. Então a gente vê que basicamente só a energia elétrica que acabou atrapalhando a inflação esse mês. Se não fosse energia elétrica, a gente teria uma inflação mas muito baixa. E mesmo com essa inflação baixa não sendo resultado de uma queda aí no ritmo de atividade econômica tão forte. A gente tem que ver ainda os dados de junho, mas a gente vai ver, inclusive, que o preço do lazer, por exemplo, não teve deflação. Então, possivelmente a gente não tem, então, a Selic ainda afetando certas categorias. A gente pode, inclusive, também fazer aqui uma última análise, que é falar aí daqueles grupos, né? Então, onde você gasta seu dinheiro, qual que foi o resultado inflacionário disso, né? No açougue, na feira, dentro do supermercado, nos seus boletos e o que você faz com o seu lazer, né? Então você vê aí. O açougue teve uma queda bem considerável, 0,71% aí do preço do açougue. Enquanto a feira a gente viu uma queda bem considerável do preço dos hortifrutos, você teve uma queda aí de 1,44%. O mercado, que de maneira geral também teve queda, então o preço dos alimentos conseguiu fazer cair o preço do açougue, o preço da feira do mercado, o mercado com queda agora de 0,47, enquanto os boletos subiram 0,57, muito puxado pela energia elétrica. Então a energia elétrica acabou fazendo com que os boletos ficassem mais caros, né? Então você teve essa alta da energia elétrica. E o lazer também subiu. A gente lembra que a inflação subiu 0,24, o lazer subiu acima da inflação. Então uma inflação de 0,41% no lazer. E é aqui que a Selic afeta, né? Sempre vou lembrar para vocês que a Selic afeta principalmente a questão do lazer. Então significa que pelo menos não parece ainda ter uma redução do ritmo dos serviços e do lazer na economia. Ainda bem que a Selic não está conseguindo afetar tanto aí, a questão da renda parece que ainda está segurando um pouco a questão dos serviços, mas uma hora vai bater, infelizmente vai. Mas a gente vê aqui que você não teve efeitos de Selic quase que nenhum nesses principais preços que caíram, né? A alta também foi por causa de uma questão pontual. Então a gente vê que a gente teve uma inflação assim bem tranquila, né? Esse mês aí com nada assim muito de destaque aqui que a gente possa reclamar. Então fazendo um resumo de tudo que aconteceu com a questão inflacionária, a gente pode falar que a inflação teve uma alta de 0,24% em junho. E você teve uma queda significativa do preço dos alimentos, principalmente dos hortifrutos, das aves e dos ovos, e somente o café que teve essa alta, que o café a gente não tem como fazer muita coisa, né? Por causa que é uma questão de mercado internacional, demanda chinesa e tudo mais. O único bem que a gente pode ter um destaque negativo foi a energia elétrica, por causa de mudança de bandeira tarifária. E não tem muita coisa além disso aí que a gente possa reclamar. Então você teve uma inflação muito controlada,
bem tranquilo. A Selic não deu efeito nenhum na inflação, porque a gente vê que as quedas ocorreram principalmente em itens com preços administrados, o que a Selic não afeta nada, e de alimentos, que também a Selic não faz chover, a Selic não é o cacique que cobra coral. Já falei isso algumas vezes. Então, basicamente é isso que aconteceu com a inflação. A inflação caiu porque você teve melhoras climáticas, a Petrobras pôde reduzir o preço dos combustíveis e ela só não foi menor por causa da questão aí da energia elétrica. Tá certo, gente? Então vamos sextar hoje. Semana que vem eu vou viajar, então já aviso vocês aí. Mas eu vou deixar vídeos gravados aí para vocês verem aí. Vai ser alguns vídeos especiais, tem muita coisa legal aí que eu tô programando aí para gravar para vocês. E a gente se vê aí. Eu peço para vocês aí que, se gostaram do vídeo, se curtir o vídeo, se esperar até agora para ver se gostava do vídeo, para curtir o canal, e se inscrever no canal, se inscreve. Se vocês acham que faltou algum comentário, coloca aí nos comentários. E quem puder, me ajude no Apoia-se aí, tá certo, gente? Então, um grande abraço, sextou, sextem com responsabilidade e a gente se vê aí na próxima semana, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.